A crucificação de Jesus é um evento histórico que mudou toda a existência e é incrivelmente mal compreendido por quem não segue a Jesus. Muita gente olha para esse evento tendo pena de Jesus ou acusando as pessoas que o crucificaram, sem perceber que foi por nós que ele se entregou à morte. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Jesus está preso, já foi julgado pelos judeus, por Pilatos, por Herodes, e foi entregue à vontade dos líderes dos saduceus, que são os sacerdotes, e de uma multidão que eles levaram com eles para condenar Jesus, mesmo sem ter cometido crime algum, e eles não conseguiram provar crime nenhum, nem fraudando. Pilatos entregou Jesus para se livrar deles, que estavam na sua porta gritando e o incomodando. Então agora, a partir do verso 26, enquanto eles levavam Jesus, eles agarraram um homem chamado Simão, natural de Cirene, que estava chegando do campo, e colocaram a cruz sobre esse homem. Juntando a leitura dos demais evangelhos, nós entendemos que Jesus, nesse momento, já estava num estado, durante essa tortura, que ele já não tinha condições de levar a cruz. Lucas aqui ele abrevia um pouco mais esses momentos, mas Jesus foi extremamente torturado ali na área do Pilatos, e quando essa multidão pegou Jesus, ele já estava muito debilitado, já tinha perdido muito sangue. Então pegam esse homem que vem do campo, né? Simão, ele está vindo do campo provavelmente porque ele devia estar em alguma cidade ou vila na região, já que não era dia de trabalhar no campo e ele também não era dali. Esse Simão então é pego à força, porque os romanos assim faziam, com quem eles quisessem, e entrou para a história como um homem que carregou, literalmente carregou, a cruz de Jesus Cristo. E aí então, mais tarde, a gente lê no livro de Atos, o nome dele reaparece no Novo Testamento, mas sempre muito brevemente. Mas foi um homem que, mesmo que involuntariamente, realizou um gesto que entrou para a história. Um homem que carregou, literalmente, a cruz de Jesus. Um grande número de pessoas estava seguindo esse cortejo de Jesus. Inclusive mulheres que choravam e lamentavam por ele. Aqui nós temos dois tipos de realidade. Haviam mulheres que eram discípulas de Jesus, mas também haviam mulheres de Jerusalém que participavam desses cortejos para execução, chorando e lamentando por qualquer um que fosse executado pelos romanos. Faziam isso como uma prática piedosa, como uma prática religiosa, mesmo que não conhecessem a pessoa e não soubessem do caso. Era mais ou menos assim: alguém está sendo torturado e será assassinado pelo poder invasor. E isso é lamentável. Então lá elas iam fazer o seu choro e o seu cortejo fúnebre. E Jesus olhou para essas mulheres e falou assim: filhas de Jerusalém. Aqui ele está falando especificamente com aquelas, não com as discípulas dele, com aquelas que faziam esse ato. Por quê? Filhas de Jerusalém, pessoas do local. Não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Jesus tinha em mente o que vinha pela frente, porque Jerusalém continuava rejeitando o apelo de Deus para a conversão. A cidade ainda estava cheia de maldade. Porque vai chegar a hora, disse Jesus, vai chegar a hora em que vão dizer assim: feliz é a mulher estéril que não teve filhos, e os seios que nunca amamentaram. Porque para as mulheres judias e em qualquer sociedade que preze valores clássicos de família, o que se busca é gerar, ter filhos e amamentar. Não ter filhos é uma tristeza. E o Senhor fala, vai chegar uma época em que vão dizer assim: feliz é quem não teve filho, nunca amamentou. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. O Senhor está falando da queda de Jerusalém no ano 70.
Já comentei com vocês, né? Foi uma tragédia. Foi, eu acho que na história, um dos momentos em que a realidade humana, provocada pelos seres humanos, se aproximou de uma visão de inferno, em que, inclusive, novamente em Jerusalém, porque não era a primeira vez, mulheres se alimentaram das carnes dos próprios filhos. Canibalismo, sim. Isso aconteceu de novo em Jerusalém, como já acontecera antes. Por isso esse lamento de Jesus. Então veja que elas olham para aquele homem ensanguentado e elas choram, olhando para ele e julgando que ele é o sofredor, que ele é aquele que está sendo ferido. Nós lemos lá em Isaías 52 e 53, né? Nós o reputávamos por aflito. E Jesus, naquele estado, olha de volta e ele se compadece delas. Chorem por vocês e por seus filhos. A coisa vai estar tão ruim que vocês vão querer que os montes caiam sobre vocês. E ele fala assim, ó, se fazem isso com a árvore verde, o que acontece com a árvore seca? É mais ou menos o seguinte: se uma madeira verde, quer dizer, aquela madeira que foi recém-cortada, que ainda está úmida, que é difícil de queimar, estão fazendo isso, quanto mais a madeira seca, que é só botar no fogo ela queima. Jesus seria a madeira verde, ou seja, aquele que não se destina ao fogo, mas estão queimando. Quanto mais os que se destinam ao fogo. Se o inocente é assim tratado, quanto mais os culpados. Quem são os culpados? Nós. Nós que pecamos. Quando nós produzimos o mal, nós somos culpados. E o salário do pecado é a morte, assim nos ensina a Bíblia. Então o Senhor Jesus, ao dar essa pequena parábola, está nos ensinando assim, olha, se foi feito isso com o inocente, quanto mais com os culpados. Então nós precisamos de Jesus, da graça dele, para não sermos nós também madeira seca no fogo. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Então naquele momento, os judeus estavam vendo os romanos aproveitarem um momento mais sublime do calendário judaico, que era a Páscoa, o Pêssar, a celebração da saída do Egito, para fazer uma praça de execução pública. 3 homens seriam executados por Roma, 2 criminosos e Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, crucificaram Jesus com os criminosos, um à direita e um à esquerda. Esse lugar, Caveira, né, ou Calvário, Gólgota, são nomes diferentes para dizer a mesma coisa, crânio. Era a ideia de um lugar, uma pedra lisa, né, que lembrava um crânio, e ainda o lugar de morte. Chegaram a esse lugar, crucificaram os 3, Jesus no meio, e o Senhor Jesus faz então uma oração da cruz, maravilhosa. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Aí você pode se perguntar assim, mas eles não sabiam que ele era inocente? E ainda assim o condenaram? Eles não sabiam que era errado matar uma pessoa que não fez uma coisa ruim? Então por que Jesus, que sabia tudo e sempre falou a verdade, diz isso? Nesse momento a gente tem que investigar. É o momento que a gente percebe assim, a minha percepção deve estar errada, porque essas duas coisas parecem estar em conflito. Então Jesus pode estar falando de uma outra coisa. E está. Aquelas pessoas não sabiam que estavam naquele momento se levantando contra o próprio Deus. Elas não sabiam que estavam crucificando o próprio Deus. E aí o Senhor fala, eles não sabem o que fazem. É pessoas que estão praticando o mal que elas sabem, mas não têm noção do mal maior, infinitamente maior que estão realizando. Para nós uma lição. Quando a gente sabe que uma coisa é errada, a gente não deve fazer. Porque nós podemos estar dando passos numa direção de realizar algo tremendamente horrível e tenebroso que nós não sabemos. Mas se nós vemos o mal, a gente deve fazer o quê? Se desviar de executar aquele mal. A Bíblia fala sobre isso. Então esses faziam isso, cometiam um assassinato injusto. Sabiam, mas não sabiam que
que estavam assassinando o Filho de Deus. Lição para nós. Se nós sabemos que existe um mal, não façamos esse mal, porque podemos, além desse mal, estar realizando um outro muito maior que a gente nem enxerga. E aí foram então sorteadas as roupas de Jesus. Jesus foi para a cruz, como era o costume romano, nu. Além da tortura, além de toda a desgraça, ainda faziam essa humilhação pública de colocar um homem nu numa cruz para espetáculo do povo. E as roupas foram sorteadas por quem estava ali presente, a gente sabe que são os soldados romanos. E o povo ficou observando. Aqui a gente tem que ter uma leitura mais ampla e lembrar dos 4 evangelhos nessa cena. Porque havia ali gente que estava zombando de Jesus, havia gente ali que não entendia quem era Jesus, mas estava lamentando aquele momento, entendendo que era uma desgraça, e haviam discípulos de Jesus naquela situação, não só os 12, haviam muitos outros discípulos ali também observando. E as autoridades zombavam de Jesus e diziam assim: salvou aos outros? Então salve a si mesmo, se é mesmo o Cristo, o escolhido por Deus. A palavra Cristo, né? Cristo, ungido, Messias, quer dizer o escolhido, e a escolha era derramando óleo sobre a pessoa. Então, ungido quer dizer sobre quem se derramou o óleo. Messias é a mesma coisa, Cristo é a mesma coisa. E os soldados se aproximavam e também zombavam de Jesus. Porque quem executava ali a sentença, a crucificação, eram romanos. Naquela época, quem estava ali eram soldados da Síria, que era uma legião da Síria que estava ali naquela época na Judéia, em Jerusalém. E eles também estavam zombando de Jesus. E ofereceram vinagre a Jesus, dizendo assim: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Eles já pensavam em rei, né, como aquele rei político. E os outros estavam zombando de Jesus, assim: não é o escolhido de Deus, o Messias? Esse vinagre aqui, não pense no nosso vinagre de cozinha, tá? A expressão aqui para vinagre era muito mais um vinho que não deu muito certo, tá? Então era isso. Você pegava a uva, às vezes o suco de uva guardado, ele não virava vinho, virava vinagre, e então se usava isso para matar a sede, porque era bastante ácido e realmente matava a sede. E aí ofereceram vinagre a Jesus com essa ideia, né? Tá aí, se salva aí, né? E havia uma inscrição acima dele: este é o rei dos judeus. Quando você vê algum cartaz, uma pintura, uma estátua da cruz, às vezes você vê em cima uma plaquetinha INRI. Isso é porque esses homens aqui, eles eram romanos. A língua deles era o latim. E o latim não tinha a letra J nessa época. A letra J entrou bem depois. Então, com a letra I se fazia a pronúncia de I e de J. Aliás, o J que entrou na escrita latina era o I com uma puxadinha para indicar a pronúncia, né? E depois virou J. Então, a acusação, né, era Jesus Nazareno, rei dos judeus. Era uma acusação, uma placa um pouquinho maior do que essa que Lucas aqui relata, né? Dizia sim que era o rei dos judeus, mas dizia até que era Jesus o seu nome e que ele vinha de Nazaré. Então, por isso o I, né? I de Ieso, o N, né? Nazareno, o R de Rex, Rex quer dizer rei, e aí o Iudeon, que é os judeus. Então, essa era a placa. Como às vezes fazendo uma estátua num cartaz, o texto fica muito grande, se bota só INRI. Aliás, eu comentei aqui, né, o nome dele em latim, e é bom esclarecer, tem algumas confusões aí sobre o nome de Jesus, né, que você tem que falar o nome dele em hebraico, né, que é Yeshua. E aí tem pessoas até que tentam achar uma pronúncia mais de época, quer dizer, não era, na época não se pronunciava Yeshua, se pronunciava Yehoshua. E aí pessoas tentando ser fiéis, né, aqui ao original. Curioso que o texto, os manuscritos antigos do Novo Testamento eram todos em grego. Então, se você quer ser fiel à Bíblia, você deveria então, se você quer ser fiel, eu digo assim, literal, né, deveria chamar Jesus, né, de Jesus, que era o nome como estava em grego, né? Então, isso tudo nos mostra que
Na verdade, as pessoas às vezes buscam uma superstição e não o conteúdo, porque esse nome de Jesus é o mesmo nome Josué do Antigo Testamento. E ele já, naquele momento aqui, já foi chamado pelo nome dele, uma forma mais latinizada pelos romanos. Assim que já começaram a escrever o Novo Testamento, foi logo em seguida a morte de Jesus, né, poucos anos depois, já escrevem em grego, né? Aí o Mashiach, né, lá do hebraico, já vira Christos, já trazendo para dentro do grego. Então, assim, a gente não tem que se apegar e tentar achar uma pronúncia original. A questão não é essa, a questão é a gente compreender o ensino de Jesus e viver esse ensino. Só estou lhe dando aqui essa dica porque eu sei que nos dias de hoje está se espalhando essa moda aí de as pessoas terem até medo, né, de chamar Jesus pelo nome. Tem gente dizendo que Jesus era o nome de um deus cavalo, né, que a gente não deve usar esse nome sem qualquer embasamento histórico, são erros em cima de erros. E o Senhor Jesus bem falou, né? As pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. Se conhecessem, saberiam que é em grego e que em grego o nome dele era assim. Mas vamos lá. Nesse momento colocaram a tabuleta, né? Esse é o rei dos judeus. E um dos criminosos que estava ali pendurado, né? Pendurados na cruz, né? Eram 3 cruzes, ele estava insultando Jesus. Naquele momento ele estava insultando Jesus. E ele disse assim: você não é o escolhido, o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Esse homem estava em dor, em sofrimento, diante da morte, e então em desespero fala o que não deve. Só que o outro criminoso, veja que também era um criminoso, tá? Não, a Bíblia não alivia, não, era um criminoso. Repreendeu o primeiro e falou assim: você não teme a Deus, mesmo estando sob a mesma sentença? Veja que esse homem guardava no coração ainda o temor a Deus. Veja como é importante alguém ter acesso, contato ao conteúdo da palavra de Deus. Mesmo sendo um criminoso, sendo sentenciado e executada a sentença de morte pelo crime que ele cometeu, ele ainda fala para o outro assim: você não teme a Deus? Mesmo estando sob a mesma sentença que esse homem? Ele percebeu que sobre os 3 tinha uma sentença, mas os 3 não eram iguais. Aquele homem era justo. Então ele falou: olha, como que você zomba de um justo que vai ser morto junto com a gente? Você não teme a Deus? O entendimento que eles estavam ali sofrendo porque mereciam, mas não aquele justo. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Essa aqui, gente, é uma compreensão teológica tão profunda, porque a Bíblia ensina isso com mais detalhes, que todo pecado resulta em morte. O salário do pecado é a morte. E esse homem entendeu, estamos sendo punidos porque merecemos. Mas esse homem não cometeu mal nenhum. E é interessante essa profundidade teológica, que é claro que ali foi uma expressão de um coração que estava vendo a realidade. Jesus realmente não cometeu mal nenhum. Não é apenas que ele não cometeu nenhum mal digno de morte. Esse homem fala corretamente. Este não cometeu mal nenhum. Nenhum mal Jesus cometeu. E ele falou assim: Jesus, que ele sabia o nome dele, né? Jesus era figura pública e estava sendo chamado pelo nome ali, Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem entendeu que Jesus era o escolhido. Isso aqui não é frase de alguém que olha para Jesus e diz assim: ah, é um inocente. Não. Ele pediu para Jesus um lugar no reino de Jesus. Ele entendeu que Jesus era o Messias. E esse homem tem um entendimento e uma fé que são assombrosos, porque ninguém entendia isso. Exatamente por Jesus estar morrendo, os próprios discípulos não estavam entendendo como era para ser o Messias estar morrendo. Esse aqui vê Jesus morrendo e entende que Jesus vai reinar. Isso é assombroso. Nós não sabemos quem era esse homem, sua história, mas é assombroso que ele tenha tremenda percepção e uma compreensão da palavra de Deus que ninguém estava tendo. Porque todo mundo esperava o Messias guerreiro, o Messias general, o Messias rei. E a cruz, então, era incompatível com essa visão. E aquele homem, vendo Jesus morrendo do lado dele, fala: lembra-te de mim
tu vai entrar no teu reino, lembra de mim. Olha que entendimento e que fé. E Jesus respondeu, eu garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Resposta à fé, salvação. Um adendozinho, tem uma discussão infrutífera, que a vírgula não era ali, era assim, eu te digo hoje, aí vírgula, estarás comigo no paraíso, indicando que o homem não ia para o paraíso hoje. Isso é para defender uma ideia de um grupo de pessoas que tem uma concepção sobre o estado da alma depois da morte. A questão é que isso não está no grego, tá? O grego não tinha nem vírgula para começar. Então não tem que discutir onde é que estava a vírgula, porque não tinha vírgula em grego. E dizer que Jesus colocaria o hoje em outra posição, quando se faz uma análise do grego das falas de Jesus, seria muito esquisito Jesus falar assim. Jesus não falava desse jeito. Então o sentido é, eu estou dizendo que hoje você vai entrar no paraíso. Então o ladrão da cruz entrou no paraíso naquele dia. Essa foi a resposta de Jesus. Pausa, retomamos na próxima, que o assunto está bom. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!